pessoas queridas, estamos com mais um episódio do nosso podcast E Digo Mais. E esse episódio é bem especial porque estamos com nossa primeira patrocinadora, a doutora Tabata Mendes. A doutora Tabata ela é dentista, ela é especialista em ortodontia, que é a especialidade que é responsável por corrigir a posição dos nossos dentes. E, além disso, a Tabata ela é Invisalign Top Doctor. Para quem não sabe, Invisalign é um alinhador estético que permite alinhar os dentes de uma forma mais discreta. E a doutora Tabata ela atende no Rio de Janeiro, em Copacabana e no Leblon, e também aqui em Além Paraíba, Minas Gerais. E para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, o Instagram dela é @doutora Tabata Mendes. Muito obrigada, doutora Tabata, pela confiança no nosso podcast. A gente está muito feliz, né, com uma parceira, mais uma parceira aí do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente trouxe um convidado super especial para tratar de temas que, gente, estão no nosso dia a dia, constantemente, que é o quê? Direito do consumidor. Eu vou começar aqui com uma frase, né, do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, onde ele diz que todos nós somos consumidores. E essa frase ela marca uma mensagem especial dirigida em 15 de março de 1962, pelo então presidente, ao Congresso norte-americano, na qual se conferiu a ênfase à necessidade de proteção dos interesses do consumidor. E esse tema a gente trouxe aqui o Renato Rodrigues, que é advogado, graduado pelo FJF, especialista em Direito do Consumidor e Segurança Pública. Então, para dar início, né, eu queria perguntar para o Renato quais são os maiores abusos por parte das empresas que você já se deparou na sua profissão. Tudo bom, Paulinha? Tudo bom, Isadora? Tudo um bem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer o nosso. O espaço de vocês, é muito bonito, parabéns. Na prática, na atuação profissional, assim, eu me deparei com uma situação que me chama muita atenção, que é a situação das financeiras, que cobram juros assim, abusivos, astronômicos das pessoas. Muitas vezes se valem da ignorância, assim, da falta de informação ou do desespero da pessoa. Ou, às vezes a pessoa ali é ludibriada porque ela vê o valorzinho da parcela, mas ela não vê o quanto ela vai pagar no final. Muitas vezes ela pega R$2.000 e quando vai ver ela está pagando 10 mil. E assim, quando é para uma situação de emergência, a pessoa precisa comprar um remédio, a pessoa precisa pagar um tratamento e ela não tem outra forma, a gente até tenta entender. Mas muitas vezes é para situações mais banais, tipo, quero comprar uma televisão, pega R$2.000, paga 10. E eu fico, assim, às vezes, chocado de ver, porque muitas vezes a família que deveria dar um suporte para aquele idoso, uma instrução, muitas vezes é um neto, um filho que fica ali perturbando a cabeça daquele idoso até ele pegar um consignado, fazer o empréstimo e pagar aqueles juros abusivos. Aí as pessoas até falam, mas ele contratou. Ele contratou, mas ele não tem noção de que aquele juros está muito acima do que é praticado no mercado, do que é até mesmo determinado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, é uma condição que se vale da ignorância. Eu até acho que é assim, um pouco de traição, porque é desleal. Né? É desleal, porque ainda que o consumidor não tenha a informação, a financeira saber que está cobrando além do limite legal... Covarde. É covarde, né? Esse vale dessa ignorância. Então, assim, é uma situação que choca. Geralmente, são pessoas que ganham um salário mínimo, pessoas que têm pouca instrução, são mesmo usadas por essas financeiras, né? E, assim, é impressionante como eles têm acesso à informação da vida da pessoa. Às vezes, quando não é da pensão, do salário que a pessoa recebe ali de aposentadoria... Por exemplo, no caso do BPC, do Benefício da Prestação Continuada da LOAS, sai o BPC no mesmo dia já tem um funcionário da financeira indo no escritório, nos escritórios de advocacia, pedindo a senha do meu INSS e já pega a senha, já faz o consignado, muitas vezes não respeitando o limite de 30%, que a lei determina da margem do consignado. Muitas vezes eles fazem um empréstimo além dessa taxa. Quando você vai ver, a gente até brinca, ao invés de descontar 30% do salário, a pessoa recebe 30% do salário. Né? E, assim, para as coisas mais fúteis, mais banais. E tem uma outra situação também que eu comecei a perceber, essa situação é mais recente. Foi até em Juiz de Fora que uma pessoa me procurou.
ela tinha feito um cartão de crédito de uma dessas lojas de departamento grande, e no cartão de crédito foi deixado bem claro para a pessoa: olha, você não vai pagar anuidade. É um cartão de crédito, você vai ter um limite X para você poder comprar aqui na loja, mas você não vai pagar anuidade. A pessoa fez o cartão, comprou o que ela tinha para comprar, e depois de um ano ela começou a receber a cobrança da anuidade. Muitas vezes você tem uma parcela, você não vê, às vezes o valor é pouquinho, é 5 e pouco, 6 e pouco, você nem percebe. Quando você vê, já deu lá 5, 6 meses, e você já pagou lá 60, 80 reais de anuidade. Aí, quando vai na loja reclamar: mas o cartão não era sem anuidade? Não, era sem anuidade, só que agora nós liberamos ele para você comprar em outras lojas, e agora incide anuidade. Só que isso não foi passado para o consumidor. É a falta do dever de informação, que as empresas têm que ter, que pelo que manda a lei, tem que ter esse dever de informação. Então, assim, a pessoa é ludibriada, ela faz um cartão porque ela acredita que não vai pagar anuidade, e depois ela está ali pagando anuidade. Não é pelo valor. Eu sei que 60 reais é dinheiro, mas, assim, perto do que a gente vê, é até pouco. Mas é pela safadeza, né? Pela má fé, entendeu? E eu reparo, muitas pessoas, por valores pequenos, a gente não corre atrás. Então, várias situações do cotidiano que eu penso: isso aqui não vale a pena eu ficar brigando, vou ficar me estressando por 10 reais. Só que geralmente devem te procurar por valores maiores, não sei como funciona. Mas é uma coisa errada, a gente não tem que aceitar. Mas é exatamente isso, porque como o valor é pequeno, e às vezes é até interessante que seja, porque você tende a não correr atrás. O máximo que você faz é pedir para tirar. Não quero, então tira a anuidade. Eles vão tirar a anuidade. O que você já pagou já foi, né? Já foi, você já pagou. Muitas vezes não é devolvido aquele valor. E, assim, é uma coisa, aquela historinha: o crime compensa. Porque se você cobrar a pessoa pagar, você lucrou. Se a pessoa não pagar, você não tem direito de receber, então você também não está perdendo nada. E, por ser um valor pequeno, as pessoas não correm atrás. Às vezes não procuram um advogado, às vezes até para contratar um advogado pelo valor não vai compensar. A Defensoria Pública, ela é abarrotada, então, assim, é muito raro a Defensoria atender as causas de consumidor. A pessoa também, às vezes, não sabe, mas tem os juizados especiais, que são gratuitos, não necessitam de advogado. Mas aí entra a questão: a pessoa vai entrar com a ação em primeira instância. Quando chega na segunda instância, para recorrer, precisa de um advogado. E se a empresa recorrer, você tem que fazer a resposta ao recurso da empresa. Então, necessariamente, você tem que, uma hora no momento processual, você vai contratar um advogado. E, às vezes, ali você pagou 70, 80 reais, que advogado que vai trabalhar? Não vai. Então, assim, a pessoa fica sem o direito, né? Pagou e não vai ver aquele dinheiro de volta. E tem até pesquisas que mostram que, para a empresa, é interessante desrespeitar a lei. Porque, vamos supor, de cada 10 pessoas que elas lesam, apenas 2 ou 3 vão buscar o judiciário. Dessas, nem todas vão conseguir êxito na ação. E das que vão conseguir êxito, quantas que vão levar a ação até o final? Quantas que, às vezes, no meio do processo, deixa isso para lá, está me dando muita dor de cabeça. Então, assim, é interessante, até do ponto de vista econômico, a empresa desrespeitar a lei. Porque, como ela não vai ter uma punição adequada, ela se sente no dever: se eu lesar 10 pessoas e eu restituir 3, tá bom. De 7 eu ganhei, eu pago essas 3 e ainda fico com 4 de lucro. Não vai fazer nem cosquinha no bolso dela, né? Não faz nem cosquinha. E, às vezes, é até engraçado. Uma vez, em Juiz de Fora, eu participei de uma audiência, e tinha um juiz lá no juizado que ele tinha resistência, assim, dar dano moral. Ele falava que o dano moral era uma coisa muito específica, que o brasileiro gostava muito de dano moral. Aí ele até brincou na audiência: não, porque sabe como que é, né, doutor? A gente tem que se policiar, porque senão acaba criando uma indústria do dano moral. Aí eu até brinquei com ele, falei: não, doutor, a indústria no Brasil é do mero aborrecimento, porque se houvesse indústria do dano moral, as empresas não fariam o que fazem. Exatamente. Nossa. Então, assim, assim, essas situações, né, é o que eu, assim, na minha prática, né, pode ser que um outro advogado tenha até outras experiências, mas, assim, no que eu vi aqui lá em Juiz de Fora e aqui em Paraíba, foram mais essas cláusulas abusivas e, assim, problema com essas prestadoras de TV a cabo, de telefone, aí faz o combo total lá, depois não fornece o combo total, mas, assim, aí são situações mais corriqueiras, que às vezes é mais um erro mesmo da empresa, ali é mais difícil de você conseguir identificar má fé,
Mas essa do empréstimo e essa do cartão sem anuidade, que depois vira um cartão com anuidade, ali é nítida a má-fé da empresa. Não tem o que falar. Entendeu? Eu já recebi cartão de uma empresa de loja online. Vou te mandar um cartão. Eu falei, eu não quero. Mas eu vou te mandar. Eu falei assim, mas se você não desbloquear, você não tem que pagar nada. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não quero. Chegou o cartão na minha casa. É prática abusiva. Só deles enviarem já é dano moral. Eles enviaram o cartão. Beleza. Aí eu recebi para o meu e-mail minha primeira fatura com anuidade. Eu falei assim, gente, nem desbloquear o cartão, desbloqueei. Aí eu liguei para eles aqui. Eu já tenho trabalho, né? Não tem mais o que fazer. Eu fiquei ligando para a empresa para reclamar de fatura que não era nem para eu ter recebido, porque nem desbloquear um cartão que eu nem queria, chegou. E tem até no direito, na doutrina, eles até criaram uma teoria que chama teoria da perda útil do tempo do consumidor. Porque muitas vezes eles falam assim, mas o dano moral é uma situação vexatória, uma situação de abalo psicológico. Mas o próprio fato de você ter que ficar corrigindo um erro que é deles, e todo mundo que já ligou para um saque sabe como o atendimento é demorado, você tem que ficar 1 hora praticamente parado, tentando, às vezes a ligação cai, você não consegue retornar. Então, assim, justamente por essa perda útil do tempo do consumidor de tentar resolver uma situação que ele não deu causa, já por si só incidiria o dano moral. Tem muitos julgadores, muitos juízes que são adeptos dessa doutrina, e aí, quando a pessoa vai buscar reparação na justiça, ele acaba concedendo o dano moral justamente por isso. Não houve um abalo psicológico, ok, você resolveu a situação, porém, você perdeu X horas da sua vida que você poderia estar fazendo outra coisa, descansando, trabalhando, ganhando dinheiro. E não se estressando, né? Porque isso tira a gente do eixo totalmente. Não, porque assim, o erro é deles, aí eles sabem que o erro é deles, que eles não deveriam ter te enviado, e você que tem que ficar ali provando, argumentando que eles têm que tirar, entendeu? E no caso do cartão de crédito que eles mandam, que você nem desbloqueou, sequer houve a contraprestação do serviço. Então, quer dizer, como que eles podem cobrar anuidade de um cartão que você nunca utilizou? Não houve prestação de serviço da empresa, sabe? É totalmente errado. O simples fato deles enviarem é errado, e o fato deles cobrarem é ainda mais errado. É um bônus, né? No erro assim deles. Exatamente. E a história de perder a comanda e pagar X isso reais? Daí também é pegadinha do malandro. Isso daí recentemente a gente teve num local, né, a gente não vai falar o nome, mas estava lá escrito na comanda, em caso de perda, pagar R$100. Sim, lembra? Até falei com você, exatamente. Né? A responsabilidade, né, do controle do consumo é do fornecedor, é da empresa. Então, assim, a comanda ela é um facilitador para o consumidor. Porque, vamos supor, você tomou 6 cervejas, está marcado 6 cervejas. Quando você chegar lá para pagar, foram 7. Não, foram 6, aqui, ó. Então, ela não é um fator que prejudica o consumidor, ela é um fator a favor do consumidor. E se, porventura, você perder aquela comanda, quem tem que ter o controle é a empresa, o estabelecimento. Eles não podem te cobrar nenhum tipo de multa, nenhum tipo de taxa abusiva, ilegal, porque é uma obrigação deles controlarem, né? E infelizmente, em muitos locais é cobrado. E sabe o que eu não entendo, gente? É século XXI, né? Pós-pandemia. Tivemos vários avanços tecnológicos. Aí você vai no barzinho e recebe lá o papelzinho, aí você coloca na mesa, a mesa está molhada. Aí fica aquele papel meio molenga, né? Todo se desfazendo. Gente, todo mundo tem celular. Todo mundo assim, estou generalizando. Mas vamos colocar assim, gente... Se você está na sua empresa, você disponibiliza uma central de comando para os garçons anotarem ali os pedidos e já mandar direto para um sistema, sabe? Talvez um aplicativo integrado, não sei se existe, mas capaz até de ter, né? Integrado com o cliente, ele consegue acessar e controlar ali pelo próprio celular. Um dado dela que vai direcionar... Não dado assim, né? Por causa Faz de lei de proteção de dados também, mas login. Faz um login. Algo para controlar. Acho que, gente, papel, principalmente numa mesa de bar, já deu, sabe? Não tem como mais. E às vezes o que acontece? Você sai para se divertir e aí, vamos supor, eles cobram lá R$50. E você teve um consumo lá mais ou menos parecido com 50, um pouco mais de R$50. E aí você vai passar por uma situação desgastante. Muitas vezes você está acompanhado, aí você sai para se divertir e ainda tem que ficar se aborrecendo com uma coisa que você não está errado. Só que aí, muitas vezes, para você não se aborrecer, é aquela história, é melhor ter paz do que ter razão? Sim. Você vai e paga. Geralmente é no lazer que a gente fala isso. O Tiago, ele, por exemplo, ele é bem específico com comida.
eu acho que, sei lá, 99... Quem é Thiago, Isadora? Thiago é meu noivo, tá, gente? Se 99 das situações erram um pedido do Thiago. E aí eu vejo, ele fica nervoso, ele come o negócio e não reclama, pra quê? Vou estragar a noite. E eu fico até revoltada. Não, você tem que falar, mas não é assim para brigar, jogar o lanche na cara de ninguém. É para você cobrar seu direito e a pessoa ficar alerta também por coisa dos outros. E até para alertar a empresa, porque ela está prestando um serviço. Provavelmente ela tem concorrente. Se ela também começa a prestar um serviço ruim, a tendência é fechar e aqueles empregos ali se perderem. Então, assim, é a crítica construtiva. Você faz no sentido de falar, olha, precisa melhorar nesse sentido. Se você faz um pedido, você quer comer, sei lá, jiló frito, porque você quer comer jiló frito. Não adianta chegar para você alcatra. Sim. Você quer comer jiló. Teve um episódio que eu logo lembrei, né? Eu trabalhava numa cidade próxima aqui, né, da nossa que a gente está, que é mais interior do que aqui. E a gente foi almoçar, porque a comida é maravilhosa, mas era num posto de gasolina. Tudo bem, gente, assim, se a comida é maravilhosa, eu fui com muita expectativa para o posto de gasolina. E chegando lá, era prato feito e tinha uma coisa lá que eu não comia, acho que era azeitona, porque eu tenho horror à azeitona. Então, eu falei assim, isso aqui eu não quero. E eu lembro de ter repetido mais de 3 vezes. Eu não quero azeitona, não quero, tira do meu prato. Quando veio o prato, adivinha, veio a azeitona. Isso geralmente bem caprichado, né? Não, ainda bem caprichado. Aí eu falei, mas eu pedi sem a azeitona. Sabe o que a garçonete falou comigo? Eu vou trocar, mas eu vou descontar do meu salário. Aí, mas assim, ela me que fez errou. me sentir culpada ainda. Aí eu lembro que eu cheguei no meu trabalho muito revoltada. Gente, é lá que vocês disseram que a comida que é maravilhoso. Paula, mas você também não pode exigir muito. Era um restaurante de posto de gasolina. Gente, mas por favor, isso significa né, que eles gente? podem errar, Se você né? Pois é, gente. Justamente, eu não quero subestimar nenhum atendimento. Se eu estou ali pagando e eu pedir sem o negócio, é um mínimo. E se fosse fosse um caso alérgica? exatamente, se fosse um caso de alergia ou de intolerância alimentar. Aí você entendeu? mistura com outro alimento ali do lado, como é que você faz? E é engraçado que a nossa legislação consumerista é uma das mais avançadas do mundo. O Brasil vive ganhando prêmio no exterior por conta do Código de Defesa do Consumidor. Mas a cultura tem que mudar. Não adianta você ter uma lei bonita e a cultura não muda. As pessoas acham isso. Quem mandou... Vou dar um exemplo. Eu lembro uma vez eu fiz uma viagem para o exterior. E aí a menina... Foi um dia, choveu para caramba, o tempo estava calor, esfriou, de repente, com a chuva. E a menina pediu um chocolate quente. E o chocolate quente lá, pelo menos na época, era cultural se fazer com água e não com leite, como a gente toma no Brasil. E aí o chocolate estava horrível, óbvio, né? Imagina você misturar Nescau com a água e esquentar. Nossa, que delícia, gente. E aí, eu lembro que o guia chamou a garçonete lá na época e falou, eu queria trocar, porque no Brasil a gente toma com leite. E, na verdade, ele não queria nem trocar, ele queria comprar outro, ele queria pedir outro e pedir que fosse feito com leite, se tinha essa possibilidade. Eu lembro que a garçonete pediu desculpas e disse que, por ser um local de atração turística, que eles tinham que informar que era feito com água, porque nem todos os países talvez fosse feito com água. Então, eles fizeram outro e não cobraram. Eles não cobraram nem pelo primeiro, nem pelo segundo, como um pedido de desculpas. Então, assim, lá nos Estados Unidos não tem Código de Defesa do Consumidor. Mas tem bom senso. entanto, exatamente. Nossa, no entanto, que diferença, né, gente? É questão cultural. Então, assim, eu acho que no Brasil, às vezes, falta um pouco isso, sabe? Por parte das empresas e por parte até mesmo de nós, consumidores, estarmos cientes dos nossos direitos para a gente poder reivindicar, para a gente poder dar um toque. Falar, tipo assim, olha, hoje, eu venho nesse bar todo dia, toda semana. Hoje eu perdi a comanda, mas eu não quero pagar, porque não é legal cobrar, entendeu? A lei não permite a cobrança. Mas e posiciona é importante. Em janeiro, eu faço mestrado lá em Campinas e eu tinha aula segunda-feira de manhã. E aí eu tinha um voo saindo ali do aeroporto da Zona da Mata, domingo à noite. Aí foi em janeiro, que teve muito caso de Covid, os casos aumentaram muito, vários voos foram cancelados. Horas antes do meu voo, eu recebi uma mensagem da seu voo foi cancelado. E eu tinha que estar de manhã em Campinas. E eu simplesmente falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu preciso estar em Campinas. Eu corri para trás de ônibus, consegui a última poltrona do ônibus e fui. Nossa. Cheguei lá atrasada, né? Não dormi nada à noite, porque eu tive que passar a noite no ônibus, aquela loucura toda. Aí eles até, depois de muita complicação, eu consegui que me reembolsassem o valor da passagem. Que eu poderia reaproveitar ou reembolsar. Eu falei, eu prefiro o reembolso. Meu amigo chegou, meu voo foi cancelado. Aí falou, mas a empresa pagou o meu almoço, pagou meu Uber, pagou o meu hotel. Eu falei assim, eu sou muito besta. Viu?
É porque aí já entra na regulamentação o seguinte, depende de quantas horas, porque tem a questão do voo cancelado e do voo atrasado, né? Que às vezes o voo vai ser mantido, ele vai atrasar. Então, de repente, vamos supor, 4 horas de atraso, a empresa já é obrigada a fornecer alimentação. Se for superior, não me lembro agora, tem que ver na lei, mas superior a um tempo X, a empresa é obrigada a fornecer hospedagem. Eu não sabia disso, dessa questão do tempo. Tem várias situaçõezinhas. E essa questão também de cancelar a passagem, aí também a gente já pode até entrar, porque tem, no seu caso, por exemplo, você teria aula. Tem até uma doutrina que fala sobre a teoria da perda de uma oportunidade. Você perderia a oportunidade de assistir a aula. E isso provavelmente prejudicaria. Porque como você ia ter aquela matéria novamente? Não teria, né? Então, ali, alguns doutrinadores até entendem caber dano moral naquela situação justamente pela perda da oportunidade. Mas aí também é o seguinte, né? É uma coisa muito de interpretação. Varia muito da cabeça do juiz. Depende do juiz que vai julgar aquele caso, se ele vai entender que houve a perda de oportunidade, se aquela perda de oportunidade foi ou não foi relevante. Então, assim, mas o importante o direito não é uma ciência exata. Não é uma ciência que você vai olhar, vai somar 2 mais 2 e falar, isso aqui é 4. Mas é importante você saber os direitos. Ainda que a interpretação mude, você sabe o seu direito. Você está ciente de que aquilo ali não pode acontecer, entendeu? E se aquilo ali acontecer, o que você faz para buscar reparação? Igual, por exemplo, às vezes, né, você está num bar e aí passa por uma situação dessa de perda de comanda. Até para você reivindicar. Se você reivindicar e eles não aceitarem, o que você faz? Entendeu? Você vai chamar a polícia, ou você vai pedir a nota fiscal do que você está pagando discriminado, e depois você vai no PROCON, entendeu? Então, assim, até para você saber como agir, você tem que estar ciente dos seus direitos. Nesse caso, por exemplo, igual o restaurante que a gente foi e tinha lá escrito na comanda, né? Sabendo disso, eu posso fazer uma denúncia para a fiscalização ir nesse restaurante, já fazer alguma medida? Você pode fazer uma representação no PROCON, porque aí o PROCON, por ser um órgão público, ele tem o que a gente chama de poder de polícia, que é o poder de fiscalização, de aplicação de sanção, de multa ou de suspensão da atividade comercial. Então, primeiramente, assim, eles fazem uma notificação. Olha, não faça isso porque isso é errado. É uma notificação. Se voltar, né, numa fiscalização, numa outra fiscalização, e constatar que aquela prática está sendo reiterada, então eles estão fazendo novamente, aí pode aplicar uma multa, pode aplicar interdição por um tempo de funcionamento. Porque isso é interessante, até porque você tira a arrogância do dono do local, né? Até exatamente. Porque ele está fazendo uma coisa... porque assim, se ele faz e não acontece nada, ele vai continuar fazendo. Exatamente. E assim, e tem até doutrinador que entende que isso é crime pelo Código de Defesa do Consumidor, que caberia até acionar a polícia e a polícia ir lá registrar a ocorrência. Eu, particularmente, acho forçado. Porque, por exemplo... mas assim, eu até pensei numa situação, porque tem comanda que não fica com o consumidor, tem comanda que fica no controle deles. E se sumir? E aí? Aí Você consumiu R$100, eles te cobram 1.000. E aí, exatamente. Não, aí faz igual aquele cara que vou consumir 5.000, aí eu passo mal. Mas até esse cara, por exemplo, seria interessante ele ter sumido com a comanda, né? Vamos supor que a taxa fosse R$1.000. Ele consumiu 5.000, pagava R$1.000 e pronto. Mas aí eu te garanto que o controle ali ia aparecer, entendeu? Eles não iam perder, com certeza. Tinha uma postagem até no seu Facebook, você falando que se te cobrarem errado, a devolução era em dobro. Conta sobre isso. É regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42. É engraçado, né? Porque a lei é clara. Está lá assim, caso de cobrança indevida, o consumidor será restituído em dobro. A lei é clara, não tem lá salvo má-fé. E aí, quando isso chega na Justiça, vai passando por vários tribunais, quando chega no STJ, que é a corte mais alta, ele lança uma súmula, que são decisões reiteradas sobre aquele assunto, e na súmula ele regulamenta, né, aquela questão. Então, a STJ fala o seguinte, olha, a devolução em dobro é quando está aprovada a má-fé da empresa. No entanto, a lei não fala em má-fé. A lei fala, foi cobrado, pagou em dobro, pagou indevidamente, a restituição em dobro, não importa por quê. Má fé, de boa fé, por erro, por negligência. Também, né? Porque assim, até porque
vamos supor, você contratou um serviço de internet, você paga R$100 por mês. Teve um mês lá que você viajou e aí a empresa mandou uma fatura de R$150. E alguém na sua casa não sabia qual era o valor, foi lá e pagou para você. Pode ter acontecido um erro, mas pode ter sido má fé da empresa. Porque, assim, se é 100, por que virou 150? Entendeu? Muita situação é assim, o erro é sempre para mais, nunca é para menos. Nunca assim, você deve 100, um mês eles te mandaram 80. Se ficar menos, o povo vai ficar quieto, né? Aqui, eu tô ligando para tudo. Pode falar empresa não, né? Vou botar um pi aqui. Para a empresa que mais tem processo na justiça, está em recuperação judicial. Esse episódio vai ter uns pi. Uns pis, né? Mas... Oi, tudo bem? Então, aqui me cobraram menos, eu quero pagar mais, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. É igual a senha da fatura do cartão de crédito, né? Qual que é a alma caridosa que vai hackear a sua fatura de cartão de crédito para pagar para você? Ninguém. Por favor. Se for para hackear, hackeia meu boleto. Deixa eu falar uma coisa. As perguntas, algumas das perguntas de hoje, da pauta, né, de hoje com o Renato, a gente tirou olhando o Facebook do Renato. Então, assim, faz propaganda aí da sua rede social. Do YouTube também, que você tem um canal, né? Eu não tenho Instagram, né? Eu não tenho Instagram. Alienígena, porque não tem Instagram. Renato faz Insta, hashtag. Renato sem Insta. Mas eu tenho uma rede social que é o YouTube, eu adoro o YouTube. E, assim, quem puder se inscrever no meu canal, fica o convite, eu tenho até que gravar mais vídeos. Mas é Direito Today, Direito Hoje, né? Direito Today, com Renato Rodrigues. Eu sei que o nome é péssimo, porque a criatividade passa longe. Mas em breve eu vou mudar e vou fazer vai ser só Direito Today. A gente coloca na descrição, tem como colocar na descrição? Colocamos na descrição o link direcional. Porque lá são vídeos rápidos, são vídeos de até 3 minutos, com situações bastante objetivas, de dicas de direito, não só na área do consumo, mas, por exemplo, a questão da tatuagem, muita gente tem dúvida. Eu tenho tatuagem, posso fazer concurso? Pode. O candidato que é eliminado, ele tem direito a uma reparação. Ou o candidato que vai fazer a prova e o aplicador, o examinador fala, não, você tem que tapar essa tatuagem. Então, assim, são dicas de direito, mais focado no direito do consumidor, que é a minha especialização, mas eu procuro trazer dicas no direito em geral, até porque a jurisprudência, as coisas vão mudando, a gente também tem que ir atualizando. Então, quem puder se inscrever, dá uma força lá no canal. E tem o meu Facebook, que é onde eu também faço as minhas postagens, que é Renato Rodrigues. Eu estou de terno, assim, na foto, não tem muito como confundir. E o Instagram ainda não tem, mas um dia eu terei. Quem sabe? Um dia eu terei. Quem sabe? Continuando um pouco, né, sobre as perguntas que a gente selecionou, produtos com defeito, cabe o fornecedor informar, mas a gente sabe que muitos produtos vêm com defeito e aí você fica, né, a Deus dará. No caso de uma venda não informal, assim, mas eu comprei um carro de uma pessoa física e esse carro ele veio com defeito que eu fui identificar 3 meses depois. Eu estou coberta por essa lei? Aí uma situação um pouco mais complexa, porque é o seguinte, primeiro a gente vai ter que buscar na lei o que é o consumidor e o que é o fornecedor, fornecedor de produtos ou serviços. Nesse caso, aquela pessoa que te vendeu, porque o fornecedor pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, mas o que vai caracterizar o fornecimento é a prática reiterada, é a prática comercial. Então, vamos supor, aquele cara que te vendeu o carro, ele é um vendedor de carros, que ele trabalha numa agência, ou ele tem a loja dele, ou ele é uma pessoa que tem um carro que vai trocar e quis te vender. Porque a garantia legal de 3 meses, ela é imposta ao fornecedor. A pessoa física particular que eventualmente vendeu o carro dela para alguém, ele não está coberto pela garantia. Então, a pessoa te vende, ela não é responsável por reparar aquele carro. Mas tem uma outra questão. Por exemplo, tem carros que têm 5 anos de garantia. Então, vamos supor que o cara comprou o carro, com 2 anos ele trocou. Então, você ainda tem 3 anos de garantia contratual com a empresa, com a fabricante, e aí você, mesmo sendo o segundo proprietário, você pode ir lá e requerer da fabricante o conserto em garantia. Aí a gente tem que diferenciar o defeito do vício oculto. O defeito é aquilo aparente. É aquilo que você compra o produto e vê que tem alguma coisa errada. O vício oculto é aquela situação que te engana. Você leva para casa, usa o produto normalmente, ele está funcionando, de repente aparece um vício.
de repente ele para de funcionar, de repente ele apresenta um mau funcionamento. Nos casos de vício oculto, a legislação entende que, pelo prazo de vida útil daquele produto, a fabricante está obrigada a reparar. Então, vamos supor que você comprou um carro e um carro só tinha 1 ano de garantia, você comprou ele no 2º ano. Mas ele apresentou um defeito, por exemplo, no virabrequim do motor. E aí você consegue comprovar que era um vício oculto, é um vício que se manifestou ali depois de 2, 3 meses, como você falou. Aí você tem direito de buscar a reparação pela garantia, mas não da pessoa que te vendeu, e sim da fabricante. Entendi. Entendeu? Aí, assim, teria que analisar a situação em concreto, porque a gente precisa saber, é defeito ou é vício? Se é vício, está dentro do prazo de vida útil daquele produto. Se é defeito, aquela pessoa que me vendeu, ela é fornecedor pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, ou ele está coberto ainda por uma garantia legal da fabricante? Então, assim, a princípio não teria direito. Nessa situação que você trouxe específica, pelo que foi falado, assim, não teria direito. Mas precisa conhecer especificamente o caso concreto para a gente saber todos os detalhes ali da situação, para saber se há direito e a quem buscar, quem seria o responsável. Então, advogado é tipo um economista. Tudo depende, né? Tudo depende. Não tem resposta exata, né? Não tem resposta exata. Não é igual chegar nessa dentista linda aqui e falar assim, eu vim aqui clarear meu dente. Vim aqui porque meu dente quebrou. Não dá para ficar igual de muitas pessoas. Eu ia falar nome, eu não posso falar nome. Eu vou colocar mais pi nas minhas falas, não dá. Uma coisa interessante também... Consumação mínima. Eu vivi muito isso em casa de show, até de uma cidade que eu morei aqui na região. Quando eu comecei a sair, né, fui fazer a faculdade e tal, toda vez que eu ia nessa baladinha, tinha consumação mínima. E no seu Facebook eu descobri que isso não pode ilegal, existir, né? É ilegal. Prática abusiva também. Não existe isso de você impor ao consumidor que ele consuma um determinado valor para ele poder entrar no estabelecimento. Isso não existe. Porque, assim, o estabelecimento, ele não é um órgão público, mas ele é um local público. A partir do momento que você abre as portas e aceita que as pessoas entrem ali no seu estabelecimento, você não pode exigir que a pessoa chegue ali e tenha uma consumação mínima. E se isso estiver vinculado ao ingresso? Vamos supor, o ingresso é R$30, você pode consumir R$30. Aí já entra na questão seguinte, é a prática ludibriada. Porque eles não estão impondo uma consumação mínima propriamente, mas tá implícito. Por debaixo dos panos está implícito. E aí, como tudo no direito, varia da interpretação, né? Eu, particularmente, entendo que é uma forma de má-fé enganosa de você impor uma consumação mínima para aquela pessoa. Que a pessoa, inconscientemente, ela vai falar assim, poxa, se foi R$30 o ingresso, eu posso consumir 30, eu vou consumir os 30, né? Exatamente. E, assim, às vezes, por exemplo, casa de festas, né? Aí fala assim, a entrada é grátis, não, assim, você paga R$200, mas você tem direito a R$200 de consumação. Isso é consumação mínima, gente. Sim, Se você está pagando R$200, tem R$200 de consumação, é consumação mínima. Só deu 2 nomes, né? Então, assim, eles vão tentando... É igual a lei da meia entrada, né? A lei da meia entrada, ela veio justamente para beneficiar os estudantes, que geralmente não têm uma renda, idosos, que também, né, por terem trabalhado uma vida inteira, é um benefício que a lei dá. E em muitos lugares você vai, tudo é meia entrada, né? Você vai comprar o ingresso do cinema. Quanto que é? R$20. Não, mas eu quero a meia. Não, mas é a meia. Não, mas é meia para todo mundo, a gente vende meia para todo mundo. Nossa, e quando a meia não é meia, né? Quanto que é o ingresso? 20. Mas a meia é 15. Nossa. Tem uma boate famosa aqui na cidade que faz isso. Eu não sei se ainda faz, mas fazia antes da pandemia. Sim, essa nossa conta aí, essa matemática. A meia é 15. Mas quanto que é o valor da entrada? Não, é 20. Então não é meia, né, gente? Meia é 50%. Gente. Faltaram aula de matemática do ensino fundamental. Olha, eu tive uma ideia, Renatinho. A gente podia fazer uma caixinha de perguntas. Sim. Você sabe que a caixinha de perguntas do Instagram, né? Você tinha que ter Instagram pra você fazer a caixinha de perguntas. Menino, você ficou o dia inteiro respondendo pergunta? Porque a gente podia selecionar e trazer você de volta. Ia ser ótimo. E sabe o que eu gostei, assim, muito do episódio de hoje? Que você fala... Porque a gente vai conversar, às vezes, com o advogado e fica aquele palavreado técnico, né? E você fala de tudo de forma muito clara.
Às vezes eu sou até, assim, meus colegas do direito até falam assim, nossa, mas você falou isso errado. Não é que eu falei errado, eu falei de uma forma que a pessoa entenda. Exatamente. Porque se você usar uma linguagem muito técnica, a pessoa não entende. O importante é que a informação chegue para a pessoa. Ainda mais a sua área, direito do consumidor. Exatamente. Né? Então, assim, eu não estou numa audiência conversando com um juiz que eu tenho que usar termos técnicos. Eu não estou numa tese de mestrado, numa banca que eu tenho que usar termos técnicos. Então, assim, eu acho o seguinte, a pessoa que fica, o advogado, o jurista, qualquer profissão, que fica muito com termos técnicos, ou ele é muito inseguro e ele fala de termos técnicos para ninguém ousar perguntar, porque aí a pessoa também não sabe o que ele está falando, não vai perguntar nada, né? Eu que sou burro demais, que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Exatamente. Né? Ou a pessoa é muito prepotente, ela faz de propósito para que ele não seja questionado. Né? Tipo assim, para que o que ele falar seja uma verdade absoluta. Eu sou extremamente descontraído. Se vocês virem meus vídeos no canal, eu não gravo de camisa social, não tenho estante falsa de livro atrás, eu gravo no meu escritório, é uma parede, eu gravo de camisa de malha. Eu acho que o direito ele ficou um ambiente muito sisudo e as pessoas se afastaram do direito. Repara, agora com esse fórum novo, você chega no tribunal, no fórum, a pessoa carente, ela entende que aquilo não é para ela. Fala de onde você está falando que o fórum é novo, porque as pessoas que estão ouvindo não conhecem de onde a gente é. No fórum aqui de Além Paraíba, ali na ilha. Aqui, porque mudou e eles fizeram, ficou muito bonito até. Ficou não estou bonito. Nem criticando a reforma, mas eu falando assim, para uma pessoa mais carente, ela sente que aquilo ali não é para ela. Você chega, está aquele prédio suntuoso, aquele ambiente todo formal, a pessoa já se afasta. Eu lembro que uma vez eu fiz um alvará. O alvará judicial é uma ação super simples, que você faz, por exemplo, quando alguém da família falece com dinheiro no banco, depois que você faz o inventário, e você determina quem é o herdeiro, quem são os sucessores e quem tem o direito de receber, você faz um alvará, que é uma autorização para o juiz liberar aquele dinheiro que está no banco do falecido. E eu lembro que eu fiz para uma senhora, ela era faxineira, devia ter quase seus 60 anos, o marido dela desapareceu, e depois de 3 anos é considerada a morte presumida da pessoa desaparecida. E ele tinha um dinheiro do que ele trabalhava, então ele tinha um dinheiro no banco e ela queria receber aquele dinheiro, porque como ela era a viúva, né assim, considerada viúva, ela tinha direito de receber. E aí o alvará sai muito rápido, assim, lá em Juiz de Fora tem uma vara especializada, então costuma sair com 3, 4 meses, e um processo que dura 4 anos, 3 meses é muito rápido. E aí eu lembro que quando o juiz deu o alvará, que é a sentença mandando o banco liberar o dinheiro, eu chamei ela e falei, olha, fulana, saiu o dinheiro, deu certo. E ela começou a chorar. E eu falei assim, gente, na hora eu pensei, gente, será que eu falei alguma coisa que ela não entendeu? Porque eu fiquei pensando, falei, gente, eu falei alguma coisa, ela não entendeu, porque ela começou a chorar, eu achei que ela tivesse achado que tinha dado errado. Eu falei, por que a senhora está chorando? Deu certo, a senhora vai receber o dinheiro, vai pegar os documentos, vai lá na caixa e recebe o dinheiro. Não, sabe o que é? É que eu achei que um juiz nunca fosse olhar para o meu processo. Nossa, olha só como que é a mentalidade, né? Então, assim, eu gosto de fazer as coisas simples para as pessoas verem que o nosso judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo. E as pessoas acham que aquilo ali não é para elas, é um serviço público. Sim. Entendeu? Porque as pessoas são tão maltratadas, né? Em muitos ambientes, assim, a gente sabe. É normal ser maltratado. Que é praticamente normal. Normal, assim, é comum, né, ver as pessoas serem maltratadas, que é péssimo. Exatamente. Então, a gente já cria essa resistência, né? Toda vez que vai procurar uma procuradoria, por exemplo, já fica, né, com esse medo. Você fica com medo, Você já chega pedindo já desculpa. Chega, olha, desculpa assim, por te pedir para fazer seu trabalho. Sendo entendeu? que a pessoa está sendo paga para aquilo, né? E muito bem pagos, né? Muito bem paga, exatamente. Muito bem exatamente. Você quer finalizar com alguma pergunta, Isadora? Não, eu acho assim, agora eu não estou lembrando de nada, mas eu vou lembrar e vou guardar para o próximo episódio vamos que você vai abrir a caixinha no vir. Instagram. Vamos abrir a caixinha. Vou só perguntar da instituição de ensino, que é a última pergunta que a gente listou aqui, é que instituições de ensino particulares, elas, eu não sei se é lei, se ela pode reter documentos do estudante caso você esteja em débito. Não pode. Nem histórico escolar, essas coisas. Nenhum documento, porque assim, a instituição ela tem meios próprios para cobrar as mensalidades que eventualmente são atrasadas. Então, ela não pode se utilizar de nenhum instrumento de coação para obrigar, que não seja uma coação, uma coerção judicial, né? Mas assim, extrajudicial, de obrigar a pessoa a pagar. Reter histórico escolar, falar que não vai expedir o diploma,
O que ela pode fazer é o seguinte: houve ali, quando você não paga as mensalidades em dias, há uma ruptura do contrato, uma quebra de contrato por parte do inadimplente, por parte do devedor. E aí, o que ela pode fazer é o seguinte: é não renovar a matrícula da pessoa para o próximo semestre, para o próximo ano letivo. Mas aquele ano letivo que a pessoa já cursou, ou se ela já terminou, ela é obrigada a fornecer e depois ela que entra na justiça, pedindo o pagamento, aí o juiz determina o bloqueio de bens, aí tudo bem, né? Que aí a gente entra nas constrições judiciais, que bloqueio de bens e tal, isso é previsto na lei. Agora, usar esses métodos de chantagem, coação, né? de chantagem, tipo assim... Vou te dar seu histórico enquanto você não paga. O histórico está atrelado ao desempenho acadêmico. Se a pessoa cumpriu todos os requisitos acadêmicos, ela tem um direito. Não está vinculado ao boleto, né? Não está vinculado ao boleto. O boleto é a contraprestação do serviço. Ela pode cobrar judicialmente aquela mensalidade em atraso, né? Então, assim, eu sei que é muito comum. Outra coisa também que é muito comum é pedir... Geralmente isso acontece na escola, né? Pedir para a criança levar material que a escola tem que prover. Levar não sei quantas folhas de papel, papel higiênico, sabão. A gente sabe que é prática comum, todo mundo faz, mas é errado. Assim, se você analisar friamente a lei veda. É uma coisa assim, virou rotina, todo mundo faz, passou a ser aceitável, né? Cai na questão da conduta social aceitável. Mas se você analisar friamente a lei da lei, você arrumar um pai Então, eu já sei, quando eu tiver filho, na escola eu vou mandar o código para a escola. Manda, em vez de mandar o papel higiênico, eu mando o código. Papel higiênico, manda exemplarzinho no CDC. São situações assim que a gente vive muito na nossa vida e a gente realmente não sabe os nossos direitos, né? Todo mundo fala assim, antes de você cobrar, você tem que fazer o seu dever. Mas a gente faz o nosso dever, né? Muitos brasileiros, a maioria faz o dever de casa, faz tudo certinho, mas quem está cobrando, quem está prestando serviço, quem está te vendendo alguma coisa, muitas vezes não está fazendo. É porque, assim, mais do que o consumidor, é o fornecedor, é a empresa saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Sim. Porque, assim, se você parte do pressuposto, princípio geral da boa-fé, objetivo, você parte do pressuposto que todo mundo está de boa-fé. Então, eu estou te cobrando o que é devido e você está me pagando o que é devido. Se você confia na empresa, a rigor, não teria por que toda e qualquer cobrança você desconfiar, né? Porque você está partindo do pressuposto que ela está de boa fé. Se a empresa se utiliza de má fé para cobrar coisas que ela não deve, que você não deve, aí há uma ruptura, uma quebra dessa confiança e você tem que buscar seus direitos na justiça. Porque quando você vai pleitear lá, aí eles falam para você, mas todo mundo paga, todo mundo dá, entendeu? Tipo assim, você ainda sai como pão duro, como mesquinho. Então, assim, o ideal seria que a própria empresa se policiasse e cobrasse somente o que é devido. Sim. E você, né, numa relação de boa-fé, você vai pagar tranquilamente, porque você sabe que não estão te cobrando nada além do que é devido. Exatamente. Isso. Gente, tá chegando ao fim. Muito obrigada. Foi tão rápido. Foi tão rapidinho, né? Mas foi ótimo. Vamos ter a parte 2, com certeza. Eu até pensei em uma situação. Então, quem tiver aí alguma dúvida, já comenta aqui no nosso vídeo, no YouTube, né? A gente também está no YouTube, como eu digo mais. Já comenta aqui, né? Vai no nosso Instagram, @PaulaSesquerdo, @CondeIsadora. E fala aí, Renato, seu Facebook mais uma vez. Renato Rodrigues e no YouTube Direito Today. Então a gente espera vocês, né, falando, comentando, né, contribuindo. Se vocês já viveram alguma situação que a gente falou aqui, se você tem alguma dúvida, manda aí pra gente nos comentários. Às vezes não tem dúvida, mas às vezes tem uma situação corriqueira, parecida que passou, né, uma curiosidade, fala pra gente, manda aí pra gente saber. Então até o próximo. Até mais. Até mais.